Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre depressão e outras doenças. Além disso, nós vamos discutir aqui suicídio. E para isso nós convidamos a doutora Débora Cristina Ribas Dávila, que é psiquiatra, e também as psicólogas Laura Fracasso e Magali Silvana Ortolan. Doutoras, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero saber o que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica que está classificada está no grupo de transtorno de humor, tá? As pessoas confundem muito depressão com tristeza, né? E hoje o termo depressão está banalizado, então as pessoas ficam um tempo maior numa fila do supermercado e acham que saíram de lá deprimidas, porque ficaram tristes, irritadas, frustradas, né? Tristeza, irritabilidade, raiva, isso não é depressão. Qual é a característica da depressão doença? Na doença depressão, existe uma redução por atividades, de interesse por atividades que antes eram prazerosas para a pessoa. O portador de depressão, ele pode ter alteração em três funções do corpo. O sono pode estar alterado, ou a pessoa tem muito sono durante o dia, um sono que não acaba, ou o contrário, a pessoa tem uma dificuldade muito grande para conseguir começar a dormir. Às vezes ela até começa a dormir, mas fica acordando durante a noite. Insônia, né? É uma causa. Insônia é um dos sintomas. Porque algumas pessoas têm dificuldade em perceber sentimento. Então, o que chega para o consultório são alterações de sono, de apetite e de desejo sexual, tá? São o que a gente chama de equivalente orgânico do afeto. Então, são funções orgânicas do corpo que ficam alteradas durante um episódio de depressão. Agora, esses são os sintomas. E a causa? De onde que vem? O que gera a depressão? A depressão, como outros transtornos mentais, né, as causas são multifatoriais. É uma combinação de fatores que para determinada pessoa vai desencadear o problema, né? No caso da depressão, a gente tem fatores físicos, né? Tem alguns estudos recentes também apontam bem para essa influência da questão genética, da herança familiar, né? Nós temos as questões emocionais. Então, um pouco disso que a doutora Débora estava falando. Essa dificuldade de nomear os sentimentos, de entender, e essa exigência do mundo atual, né? Que as pessoas sejam felizes o tempo todo. Então, assim, eu não sou feliz, eu sou incompetente, né? Então, esses são conceitos muito distorcidos. E aí as pessoas muitas vezes dizem assim, puxa, mas o que está acontecendo comigo? Né? Não tem motivo para estar assim. Muitas vezes, de fato, não tem motivos tão óbvios, né? E outras vezes sim. Então, assim, são alguns tipos de depressão diferentes, desencadeados por fatores diferentes. Aí temos as questões sociais, ambientais, né? São vários fatores que eles vão se juntando e essa combinação para aquela pessoa vai desencadear o problema, que precisa de tratamento, né? E doutora, tem diversos tipos de depressão? Pós-parto? Exatamente. Quais são esses tipos? Então a gente vai encontrar, né, dependendo de como cada pessoa, quando a Magali coloca, né, o importante é a gente individualizar. Então, no mesmo fato, uma mesma situação, naquela pessoa tem um tipo de incidência e numa outra pessoa você vai ver que para ela aquilo não teve a mesma incidência, né? Então é importante a gente olhar o indivíduo e caracterizar aquilo que está no entorno dele, na questão física, na questão psicológica, na questão social, na questão familiar, e aí a gente conseguir classificar que tipo de depressão, que tipo de situação, né? Quando você fala em causa, o que é que está levando a pessoa àquilo? Porque às vezes você pode achar que é uma situação, ele teve uma perda de emprego, que isso pode deprimi-lo. E na verdade, a perda do emprego foi mais
um fator que desencadeou aquele processo, mas que ele já vinha com questões de baixa autoestima, de dificuldade de relacionamento social. Então, eu prefiro não rotular às vezes, porque a pessoa começa a dizer assim, ah, então teve o parto, vai ter depressão pós-parto, como se fosse quase uma coisa que pode ser comum, né? Então, a gente olhar tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, para que de fato a gente faça uma análise considerando todos os fatores. Por que é importante isso? Porque não adianta só a gente atacar o fato em si, o sintoma. A gente tem que olhar todos esses fatores, como a Magali colocou, a família, como é que a gente vai ajudar a família a ajudar a cuidar dessa pessoa, o ambiente externo, né? Então, quanto mais a gente puder ampliar esse cuidado, mais possibilidade de que a gente consiga tratar a depressão que a pessoa está apresentando. Você falou da depressão pós-parto, eu acho que é importante a gente colocar também que esse é um momento bem delicado da vida das mulheres, né? Primeiro porque tem uma expectativa imensa com a ideia do bebê, aquela idealização, né? Todo da gravidez, do parto, do filho tão esperado, tão desejado. E muitas vezes nesse processo, em algumas mulheres isso acontece, dela ter uma baixa de humor muito significativa no pós-parto, que tem uma relação também com a parte hormonal, com essas alterações todas bioquímicas, né, que se processam nesse momento. O fato do novo, né, aquela ideia, puxa, mas eu não estou feliz agora, então eu não sou uma boa mãe, eu não estava querendo meu filho, né? E não é nada disso. As pessoas precisam de ajuda, é um momento que precisa ser olhado, ser visto e entendido. Então, algumas mães também têm vergonha de procurar ajuda nesse momento, porque, puxa, eu tô aqui com meu filho, como é que eu tô triste, né? E não é triste, ela está deprimida, é diferente, né? A tristeza é um sentimento, a depressão é uma doença. Então, ela precisa ser cuidada nesse momento. Então, assim, aqui fica um alerta também para as mamães, né, se sentirem. Esse momento, como eu disse, mobiliza muitas coisas em nós, mulheres, né? Então, é bom ficar atento para isso. E aí ela tem vergonha de dizer que está deprimida, porque depressão pós-parto significa rejeitar o filho. E isso é mentira, né? Como a doutora Magali colocou, existe uma alteração hormonal muito grande, tanto na gestação quanto no pós-parto. Hoje a gente sabe que alguns níveis de hormônio ficam tão alterados que eles desencadeiam sim um quadro de depressão doença. Então, depressão pós-parto não significa ter se arrependido de ter tido filho ou não ter instinto materno, não. A coisa passa por um outro caminho, né? O que eu acho importante deixar claro é que faz parte do quadro de depressão olhar para a realidade tanto do presente quanto do passado. É como se a pessoa olhasse usando lentes cinzas, né? cheias de nuvens e trovoadas. Então a pessoa olha para a realidade valorizando mais os aspectos negativos do que os positivos. Olha para o seu passado também. E tudo que ela fez que não foi tão bem feito, vem com uma violência muito grande. Então, muitas vezes a mulher, nesse processo de depressão pós-parto, com essas lentes, ela começa a pensar, poxa vida, eu não poderia ter sido mãe, eu não dou conta. Olha só, meu filho chorou e eu fiquei com raiva, né? E assim, dá raiva em alguns momentos mesmo, dá sensação de impotência, porque nem sempre é possível aliviar a dor do bebê, né? Quando o bebê começa a ter cólicas, por exemplo, tem mãe que fica desesperada, porque faz massagem, tenta dar um chazinho, mas o pediatra falou para não dar chá, o pediatra fala que não tem a cólica, mas eu estou vendo meu filho com cólica. Então, tudo isso vem se somando à questão hormonal que está alterada, e aí a mulher pensa, poxa vida, se eu fosse uma boa mãe, eu saberia cuidar, meu filho não estaria desse jeito, né? Então, eu acho importante a gente desmistificar isso, para que a gente possa ajudar essas pessoas, né? É uma doença, e como qualquer doença tem tratamento. E essa doença, ela tem um perfil, ela tem uma predisposição, as pessoas
tem ali uma característica que pode apontar que possa ter essa doença? Tem predisposição tanto genética, né, esse componente hereditário, como o próprio ambiente em que o ser humano se desenvolve, né? Existem famílias que valorizam mais as perdas do que os ganhos, as tristezas do que as alegrias. Então a gente vê que tem pacientes que trazem isso com uma força muito grande, uma dificuldade em se apropriar do que a pessoa tem de bom, dos seus méritos, e uma supervalorização das suas limitações, das suas fraquezas, digamos assim, né? Então é como se a pessoa ela tivesse uma dificuldade maior para ter esperança, para acreditar que algo bom possa acontecer, né? Essa pessoa com esse perfil, com esse jeito de funcionar, ela tem uma chance maior de deprimir. Tem até um quadro na psiquiatria que pouca gente fala, mas é um quadro importante, é uma doença que chama distimia. O que é a distimia? A distimia todos nós temos um humor que oscila em torno de um determinado nível. Então acontece algo bom, a gente fica mais feliz, acontece uma coisa ruim, a gente fica um pouco mais triste, e a gente vai oscilando em torno disso. Quem tem distimia oscila um pouquinho mais para baixo. Então é como se a pessoa estivesse um pouquinho mais triste do que se espera, do que o grupo dela funciona, tá? Então essa pessoa tem uma chance maior de fazer uma depressão do que uma pessoa considerada normal, tá? Esse quadro, às vezes ele se manifesta com irritabilidade, com baixa tolerância à frustração, com impaciência, com mau humor, né? Então muitos dos... Pessimismo, mas tal pessoa é pessimista, ou é mal-humorada, é muito chato. E às vezes não, às vezes é porque a pessoa oscila um pouquinho mais para baixo. Então quando ela tem dado de que alguma coisa, por exemplo, pode dar errado, ela fica com isso, e aí ela perde a esperança, e aí ela se apresenta como o pessimista. Tudo ele acha que vai dar errado, tá? Esse quadro, assim como a depressão, tem uma característica genética forte, mas também tem uma contribuição ambiental, né? Então são doenças que ainda são negligenciadas, né? A gente tem, na verdade, hoje uma distorção. Muito do que não é depressão é chamado de depressão, e muita depressão e distimia não tem diagnóstico, né? Por isso que estamos aqui para esclarecer e para levar conhecimento, para que mais pessoas tenham a chance de buscar um tratamento adequado. E no próximo bloco, nós vamos saber como diagnosticar a depressão e também quais outras doenças podem levar ao suicídio. Estamos de volta para o segundo bloco e estamos falando sobre depressão e suicídio. E agora, nesse bloco, nós vamos aprender como diagnosticar a doença a depressão. Doutora Débora, como que a gente pode fazer para diagnosticar a doença? Em primeiro lugar, eu acho muito importante ressaltar que o diagnóstico psiquiátrico, ou seja, todas as doenças psiquiátricas, elas são diagnosticadas por exclusão. A gente tem que excluir uma doença física. Por exemplo, a tireoide, que é uma glândula que todos temos, trabalhando a mais ou menos do que o necessário, ela pode dar um quadro de depressão, ansiedade e muitos outros transtornos mentais. Então, a primeira providência que a pessoa precisa tomar, que o profissional que atende alguém com diagnóstico, com suposto diagnóstico de depressão precisa tomar, é pedir exames para afastar doenças orgânicas, tá? Quadro de anemia também, tá? Às vezes a pessoa tem uma anemia e aí ela fica sonolenta, passa grande parte do dia deitada, não tem energia para fazer as atividades, porque ela está anêmica. Isso não é depressão, tá? Então, primeira providência, afastar doenças físicas do corpo.
Se o corpo estiver em ordem e não tiver nenhuma doença explicando essa alteração, aí sim a gente vai buscar qual é o diagnóstico psiquiátrico que justifica a alteração de comportamento. Na depressão, existe a alteração do humor, o afeto, tá? A pessoa passa a se enxergar com mais defeitos do que qualidades, não tem esperança de que as coisas possam dar certo. Como eu já expliquei no primeiro bloco, tem uma alteração de sono, para mais ou para menos, apetite também, para mais ou para menos, desejo sexual diminui e existe o desejo de tirar a própria vida ou de deixar de existir, de dormir e não acordar mais, como uma fonte de alívio para aquele sentimento tão ruim, né? Nós temos questionários padronizados que o próprio paciente pode preencher para que o profissional avalie esse material e feche um diagnóstico, ou a própria observação na conversa com um psiquiatra treinado para isso, esse diagnóstico é fechado. Não existe nenhum exame que mostre a depressão. Um exame de sangue, não. Um raio-x? Não. Uma tomografia? Não. Nós pedimos os exames com essa função de excluir outra doença, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode estar com um tumor na cabeça e estar com alterações e dentre essas alterações existe a depressão, mas a prioridade do tratamento é o tumor, não é o emocional. Que pode, né, confundir os sintomas de uma outra doença com a da depressão. Com a depressão. Mas, para mostrar, para evidenciar a depressão, nós não temos nenhum tipo de, nem exame de sangue, nem imagem, isso ainda não existe. E agora, a depressão, ela tem estágio, ela tem níveis? Ela tem níveis? Existe graus, né, na depressão. Então, o que é importante no tratamento? A depressão leve, por exemplo, ela muitas vezes não precisa de medicação. O tratamento psicoterápico consegue resolver. A gente vai ajudar a pessoa desde o início a melhorar a autoestima, a entender melhor tudo sobre as questões que estão acontecendo com ela naquele momento, aprender o enfrentamento de problemas, né? Então, ela vai tendo toda uma assessoria para ele lidando com tudo isso que está acontecendo no momento, e aprendendo a enfrentar de uma forma mais adequada, né, para ela vai se sentindo melhor. A depressão moderada e grave precisa aí de um tratamento em conjunto com o psiquiatra, né, entrar com a medicação. Quanto mais vai agravando, na depressão grave, por exemplo, pode acontecer casos até onde a pessoa rompe com a realidade e ela começa a apresentar sintomas psicóticos, né? Delírios, alucinações. Isso também pode ser parte do quadro de uma depressão, tá? Aí é o caso precisa de um tratamento mais intenso. Mas quando chega nesse nível, dá para reverter? Dá. Quando falamos assim, os tratamentos sempre podem ter uma boa eficácia. Cada pessoa responde de uma maneira, né? Então, o que a gente vai fazendo? Vai vendo quais os elementos que para aquela pessoa vão ser úteis, né? Vão ajudar. Agora, para eu chegar no tratamento, o que eu preciso? Qual profissional que eu devo buscar? Então, Michel, na verdade, uma das situações que dificulta o tratamento é justamente quando as pessoas procuram nos lugares errados, né? Então, assim, como a doutora Magali colocou, quanto mais rápido a gente conseguir diagnosticar, menos comprometido o quadro vai estar e as chances de um bom prognóstico são melhores. E uma coisa que eu queria ressaltar também, e que eu vejo isso nos atendimentos no consultório, quando a gente fala em tratar, em cuidar, é a gente pensar também na qualidade de vida das pessoas. Virou uma coisa, ficou um pouco um chavão a gente falar em qualidade de vida, mas o quanto é importante que ela tenha uma atividade física, e uma atividade física prazerosa. Não adianta dizer, eu tenho que fazer musculação, e eu não gosto de musculação. Então, que cada indivíduo, por quê? Porque a gente sabe que vai produzir endorfina, vai produzir serotonina, e que isso vai ajudar no cérebro, né?
A gente também tem estudos científicos indicando também para atividades de meditação, que também podem ajudar a focar, a ter um quadro de melhora. Então, quando a gente utiliza os recursos lógicos com evidências científicas para ajudar, tudo é bem-vindo, porque tudo vai contribuir. É a gente pensar que não existe uma resposta única, até porque cada pessoa vai responder diferente e que a gente pode agregar vários cuidados e eles terem um resultado melhor. E qual que é o papel da família quando a pessoa está ali no estágio inicial ou até mesmo já está ali em tratamento? Então, a primeira atitude é aceitar o diagnóstico, né? Isso ainda é difícil. A família às vezes reage mal, existe gozação, ainda tem gente que acha que é falta de vergonha na cara, comodismo, enfim. Então essa é a primeira atitude da família, é entender que é uma doença como outra qualquer. A única diferença é que não aparece no exame, né? Segundo, orientar o familiar se for necessário intervenção médica, esse profissional precisa ser o psiquiatra, né? Não pode ser clínico geral, neurologista, cardiologista, ginecologista, nada disso, né? Quem faz diagnóstico é médico, né? Não é ninguém da família, não é nenhum outro profissional, é só o médico tem um treinamento para fechar um diagnóstico. Na saúde mental, na psiquiatria, é o psiquiatra que tem o treinamento voltado para isso. Então, muitas vezes, a família com medo do rótulo também orienta a família. Vamos conversar com o doutor fulano, que é o cardiologista da família, né? Para ele dar uma medicação. O cardiologista, às vezes, muito bem intencionado, vai passar uma medicação que não é a medicação mais adequada para aquele quadro. Essa doença vai se agravar, o paciente vai ter outros prejuízos na vida e até conseguir passar por um psiquiatra, ele vai estar com uma demanda, ele vai precisar usar medicação mais forte, por um tempo maior, né? Então, eu acho que essa aceitação da família e a partir desse aceitar, temos um familiar com depressão. Buscar ajuda, como a gente faz quando a gente tem que resolver outros problemas, né? Se a casa da gente está com a torneira ruim, não adianta chamar o eletricista, o encanador. Com relação à saúde é a mesma coisa, vamos procurar o profissional adequado. Outro tema do nosso programa, outro assunto, né, do nosso programa é o suicídio. E por que é um tabu falar sobre suicídio? É um tabu porque é um assunto que tem uma ligação muito próxima com a questão religiosa, a ideia do pecado, né? Esse é um dos pontos. E fica como um assunto proibido mesmo, como se isso fosse uma coisa vergonhosa, a ser escondida, né? Que não se pode falar sobre isso. O suicídio existe em todas as culturas, desde as histórias, desde os tempos mais remotos possível, né? Então, assim, é importante hoje a gente abrir um pouco esse cenário para poder falar, entender, né? E ver como fazer os encaminhamentos também para evitar mortes, muitas vezes, que com informação, com uma abordagem mais eficaz, elas não aconteceriam, né? Então, a ideia é essa. Quando a gente fala da questão do suicídio, é importante a gente deixar claro que o suicídio não é um ato de coragem, de covardia. O suicídio é um desejo enorme de se livrar de uma dor, que é uma dor que a pessoa, naquele momento, ela acha que ela é insuportável e que ela não vai acabar nunca, né? Ele tem essa sensação naquele momento. Então, ele tem um impulso que o direciona para esse ato, né, da tentativa e muitas vezes se concretizando e, de fato, a pessoa vindo a óbito. Então, é importante a gente pensar nisso tudo, cuidar, né, para que evite que essa situação não aconteça. Agora, além da depressão, quais outras doenças podem levar ao suicídio? Então, como a gente colocou, né, os transtornos de humor, então a pessoa que tem transtorno bipolar,
O que a gente vê também, Michel, é os casos de usos de substâncias, seja álcool, seja as outras drogas que a gente diz as drogas ilegais, né? Quando a gente, ouvindo a Magali falar, a pessoa quer tirar o sofrimento e muitas vezes no caso de usuários de drogas, que é uma população que a gente atende no consultório, muitas vezes eles dizem assim, eu não consigo parar e não aguento mais ver a minha família sofrer. Então, muitas vezes eles até trazem ideias suicidas, não só para tirar a dor que eles estão sentindo, que muitas vezes ela está sendo anestesiada com o álcool ou com as outras drogas, mas também de dizer, eu não aguento mais ver a minha família sofrer. Então, eu quero tirar, eu indo embora, resolve a minha dor e a dor da minha família. Nessa população, essa é uma fala muito frequente. E se a gente pensar que a cada 10 casos de tentativas de suicídio, dois casos estão associados ao uso abusivo de álcool, é um número grande, né? Quando a gente pensa nessa população. Se a gente pensar que no Brasil 5% das pessoas já tentaram suicídio, desses 5%, 24% estavam sob efeito de álcool. E a gente ressalta o álcool, mas eu queria dizer que as outras drogas têm que estar junto nesse contexto, porque na verdade a gente tem mais dados científicos a respeito do álcool, mas a gente sabe também o quanto as outras drogas causam esse impacto na pessoa, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar essa associação, uso de substâncias e também a questão do suicídio, que é uma incidência muito alta e que muitas vezes a gente não leva em consideração. E quando a gente fala nessa dor, é uma dor física, uma dor emocional? São as duas? As duas, né? A pessoa, muitas vezes, ela até diz para mim assim, eu nem sei dar nome. Aí eu falo, então me fala no corpo, o que você está sentindo? Né? Então falar, não consigo respirar, é uma dor no... Então assim, a gente ajuda, muitas vezes, através do sintoma físico que ela apresenta, a começar a dar nome para a dor emocional que está ali. E que é muito forte também, né? Doutora, e quais são os sinais que a pessoa dá antes do suicídio? A gente sabe que mais da metade de quem se matou, conseguiu êxito, falou sobre isso antes, né? Então, é importante deixar claro que, diferente do que se diz por aí, que quem quer vai lá e faz, e quem fala está só querendo chamar atenção, isso não é verdade. A pessoa fala porque ela está pensando, ela está planejando, e o falar é um pedido de ajuda, né? E se nada muda, se nada faz com que a pessoa reflita ou saia daquele quadro, ela pode sim tentar e conseguir, né? A gente sabe que normalmente essas pessoas que conseguiram se matar, elas foram se isolando de outras pessoas, elas foram se desapegando de coisas que eram importantes para elas, então elas vão dando, leva o sofá da minha casa, a geladeira fica para você, né? Como se ela estivesse mesmo se preparando para não precisar mais daquilo. Algumas pessoas de alguma maneira se despedem, né? Organizam as coisas, transferem dinheiro. A tristeza, a falta de engajamento no que antes era importante para essa pessoa. Uma tentativa anterior aumenta a probabilidade da pessoa voltar a praticar suicídio, né? E tem como prevenir? Tem como prevenir. 90% dos suicídios são evitáveis, tá? Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, então é um dado super confiável e por isso a nossa preocupação em levar informação para a população, para que a gente evite, esses números estão aumentando. Hoje a gente tem 803 mil suicídios por ano.
né? Hoje, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está aqui, nessa entrevista, muitas pessoas tiraram a própria vida, né? Então, levar informação é um jeito de mudar essa realidade, né? Porque, como já foi dito, se a pessoa consegue melhorar, se ela sai desse período de angústia maior, ela pode mudar de ideia. Então, ela tem que entender que, no momento, a dor está insuportável, mas que existe uma possibilidade de sair desse quadro. Se ela entender isso, ela não tem por que se matar. Se ela estiver sozinha, desamparada, sem saber para quem pedir ajuda, com aquela dor insuportável, aí pode ser que ela entenda que a única saída possível para aliviar essa dor é tirar a própria vida, né? E quem estiver assistindo, o caminho é procurar ajuda. É procurar ajuda. A gente tem o CVV, que é o Serviço de Valorização da Vida, Centro de Valorização da Vida, né? Com pessoas treinadas para isso, né? Existem cartilhas, existem treinamentos, e essas pessoas ajudam muita gente, né? Esses voluntários, essas equipes ajudam muita gente. Muita gente deixa de se matar porque liga e alguém que nem conhece, não sabe quem é, né? Orienta e ajuda. Então, se até essa pessoa anônima, através de um telefone, é capaz de ajudar, quem está no convívio também pode fazer esse papel. Eu só queria colocar que é importante que as pessoas possam falar sobre isso. Falar sobre essa dor, falar sobre esse desejo de morrer, né? Porque muitas vezes a família fica muito sem saber o que fazer com isso. Então, assim, acolher, ouvir, né? Não ter vergonha. Não ter vergonha. Esse é o primeiro ponto. Enfrentar tudo que podemos enfrentar faz com que possamos encontrar soluções, né? Encontrar os caminhos para melhorar. Então, a família, assim, acolher, ouvir, dar uma assistência e buscar um tratamento especializado. Isso é fundamental. Isso a gente está frisando com bastante ênfase, porque é necessário. Não dá para dizer, passou, o pensamento sumiu, acabou, né? Não resolveu. Não. Então, assim, tem que ir buscar o psiquiatra, né, em primeiro momento, depois o psiquiatra faz o encaminhamento para outros profissionais, psicólogos e outros profissionais, para poder fazer o tratamento adequado. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco elas vão responder várias perguntas. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Momento Saúde e o tema é depressão e suicídio. As doutoras aqui já falaram no primeiro bloco sobre o que é depressão, já aprendemos como diagnosticar e agora, nesse terceiro bloco, elas vão responder várias perguntas. Doutoras, a primeira pergunta que nós recebemos aqui foi: eu tomo medicamento para depressão, vou ter que tomar para sempre? Não. Não necessariamente, né? Existem doenças na psiquiatria que são crônicas, por exemplo, esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. Nesses quadros é importante que a pessoa tome medicação sempre. Por quê? Porque sem a medicação a chance de uma crise é muito grande. E a cada crise existe uma perda cognitiva mesmo, de inteligência, de capacidade de fazer coisas com autonomia. Então, não vale a pena, nesses dois quadros, esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, deixar um paciente sem medicação, tá? Então, se a depressão estiver inserida dentro desse diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, tem que tomar medicação para o resto da vida. Uma depressão reativa, uma depressão, um episódio depressivo, né, numa pessoa que vinha bem e, de repente, por uma série de razões, tem uma depressão, com a medicação ela melhora, é possível sim tirar a medicação. O que a gente sabe é que quando essa retirada acontece antes de 6 meses da melhora, a chance de recidiva é muito grande, então não vale a pena correr tanto assim para retirar essa medicação.
tá? Mas existem muitos pacientes que tiveram um episódio de depressão, trataram, tiraram a medicação e estão vivendo bem. Isso é possível. Pode matar sim. Como nós já falamos, nos casos graves de depressão grave, pode vir o impulso suicida, né? Então, assim, ela pode matar sim. Por isso que é necessário esse cuidado e essa atenção. E a tristeza, ela é depressão? A tristeza pode levar à depressão, né? Como nós já conversamos no primeiro bloco, muitas vezes as pessoas estão confundindo tristeza com depressão. Então, potencializam a tristeza. Por quê? Porque eu não posso ficar triste. Eu não posso, de repente, não gostar de alguma coisa que aconteceu. Ou eu estou deprimida e as pessoas não avaliam isso como uma depressão, né? Então, assim, esse cuidado de conseguir diferenciar o que é a tristeza, o que é a depressão. Por isso que a gente veio pontuando o tempo todo, né? Como é importante buscar o profissional, realmente ver os sintomas adequados, o que está caracterizando cada quadro, para que a gente não faça uma abordagem inadequada que não vai cuidar da pessoa. E olha só a dúvida, a depressão pode ser genética? Ela é hereditária? Existe sim um componente hereditário muito importante na depressão e em outras doenças mentais também, né? O que não significa que ela seja só hereditária. Um indivíduo sem histórico nenhum de depressão na família pode ter depressão. E existe um perfil de pessoa que é mais vulnerável a ter a depressão? Existe uma faixa Depressão pode acontecer em qualquer idade. Existem algumas fases da vida que elas são mais significativas e de maior risco, né? A adolescência é uma fase de muita mudança hormonal. Aquela fase que está descobrindo a vida, como enfrentar, né? As pessoas, os idosos acima de 60, 65 anos, também é uma fase que a vida já de declínio e que pode também, vários fatores podem contribuir para que tenha uma chance maior de desenvolver um episódio depressivo. Mas ela pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças, tá? Nós recebemos uma outra pergunta aqui. Eu posso ficar dependente da medicação? Nós temos na psiquiatria medicamentos que podem causar dependência, tá? Existe um alerta, existe uma tarja preta na caixinha desses medicamentos com isso escrito mesmo. Esse medicamento pode, o abuso desse medicamento pode gerar dependência, né? O que a gente percebe no Brasil é que existe uma distorção. O número de prescrição, né, de recomendação médica para esse medicamento de tarja preta, que é benzodiazepínico, é muito grande e muitas vezes sem uma indicação precisa, tá? A medicação tarja preta, ela não é antidepressiva, não trata a depressão, não trata a ansiedade. Funciona como um relaxante muscular e indutor de sono, mas em 4 semanas de uso, o nosso corpo se acostuma com essa medicação e para conseguir o efeito é necessário usar uma dose maior. Por isso, causa dependência, tá? E aí, na ausência da medicação, a pessoa sente desconforto físico, emocional. Então, essa categoria pode sim causar um quadro de dependência. Já antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, outros medicamentos da psiquiatria que trazem uma tarja vermelha, não causam dependência, né? E qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é o melhor tratamento para cada paciente, né? Cada um de nós tem suas peculiaridades. Então, uma depressão leve, instalada há pouco tempo, ela responde muito bem à psicoterapia e não existe necessidade de uso de medicação, tá? Uma depressão que traz um prejuízo importante no funcionamento profissional, familiar, social do indivíduo, exige o uso de uma medicação, né?
Às vezes, outros profissionais, o terapeuta ocupacional, o acompanhante terapêutico, também podem entrar nessa composição do tratamento, né? Mudança no estilo de vida, atividade física, melhora na alimentação, higiene do sono, né? Nós temos estudos mostrando que a depressão ela tem uma incidência maior entre funcionários de turno, pessoas que trabalham à noite e ficam acordadas, que trabalham à noite e dormem durante o dia. Por quê? Porque essas pessoas perdem o contato com a luz natural do sol e a gente precisa dessa luz, não precisa ficar no sol tomando sol, mas tem que ter essa percepção dessa luz natural do sol para regular a nossa produção de melatonina, tá? Que é o chamado hormônio do sono. A melatonina também entra na formação da molécula da serotonina e regula o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, sempre que a gente se afasta de um estilo de vida saudável, a gente tem uma chance maior de deprimir. E para tratar essa depressão, a gente precisaria acrescentar esses elementos que a gente está tirando da nossa vida. É um tratamento específico, individual. Para cada um a gente, mesmo o tipo de medicação, eu escuto muito, eu estou tomando tal remédio porque a minha vizinha tomou, para ela foi bom, mas eu estou tomando e para mim não, né? Não, cada organismo é diferente, a medicação vai ser diferente, o planejamento de toda a estratégia de tratamento vai ser diferente. E olha só a dúvida, a depressão pode trazer outras doenças? Quais? Então, o que acontece, gente, na saúde mental é assim, a depressão, o indivíduo com depressão, que passa os dias na cama, não se alimenta direito, né? Não escova os próprios dentes, então ele vai ter um prejuízo da higiene bucal, né? Ele tem mais risco de infecção nessa região. Ele não vai procurar, se for a mulher, não vai fazer a consulta dela de ginecologia, de rotina, ela não vai se cuidar. Então, a chance de ter doenças físicas aumenta, tá? Não é do jeito que algumas pessoas acreditam. Ele estava triste, por isso ele fez um câncer, fez um tumor. Não é, a relação não é tão direta dessa maneira, né? Mas é que a pessoa deixa de se cuidar e isso pode encurtar os anos de vida dela. TPM causa depressão? TPM de um jeito assim tão direto não causa, são quadros bem diferentes. A TPM ela é um conjunto de alterações psíquicas decorrente da alteração de hormônio. Mas uma mulher com uma TPM muito forte, muito importante, com um impacto muito negativo na vida, pode, a partir dessa dificuldade social, dos prejuízos decorrentes da TPM, desenvolver um quadro de depressão. E olha só a dúvida, depressão ela é uma doença de rico? De jeito nenhum. Qualquer um pode ter depressão. Isso é um mito, né? Vai lavar um tanque de roupa, vai limpar uma casa que passa, isso é um mito. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira bastante favorável e ela tem um quadro de depressão grave. E transtorno bipolar, esquizofrenia, pode trazer a doença? Sim. O transtorno bipolar, ele já tem essa característica, já é bipolar por isso, porque ele tem o polo da euforia, que é a mania, e o polo da depressão, tá? A esquizofrenia é um transtorno de outra ordem, tá? Bipolar e depressão são transtornos do humor. A esquizofrenia é um transtorno do pensamento, o pensamento fica desorganizado. Dentro de um quadro de esquizofrenia é possível que exista um episódio de depressão. Doutora, falta de dinheiro pode causar depressão? A gente tem, né, nesse momento, inclusive, atualmente, o número de pessoas desempregadas e tem sido comum, às vezes, essa fala no consultório, principalmente dos nossos pacientes quando perdem emprego, né? Tô deprimido, vou deprimir. Então, assim,
pode levar a falta de dinheiro em si, mas a falta de recurso da pessoa manter aquele padrão que ela vinha mantendo, aquele estilo de vida, o sustento da família, né? Ela ter que começar a fazer renúncias e às vezes assim, a gente diz, bom, alguém que perdeu o emprego, o que ele vai ter que renunciar? Às vezes ele vai ter que fazer renúncias extremamente significativas. Então, como isso vai impactar na vida daquela pessoa, e não só dela, porque muitas vezes ela é a provedora naquele momento. Então, em quem está no entorno. Então, se a gente pensar nesse contexto social e familiar, a gente pode dizer que a dificuldade financeira pode levar a um quadro depressivo. Não necessariamente, porque também depende de como a pessoa tem recurso de enfrentamento para uma situação como essa, né? Mas que isso pode desencadear sim. Então, isso é um momento que a gente está vivendo, inclusive no nosso país, pelo grande número de desempregados que a gente tem. E como última pergunta, depressão tem cura? Depressão tem cura, depressão tem cura. Não é uma doença que, a partir de um diagnóstico de um episódio depressivo, a pessoa precise manter um tratamento para o resto da vida, né? A gente tem um diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, né? O que é isso? É uma depressão que volta, tá? Mas a gente não considera que o episódio depressivo seja crônico, a gente considera como episódio mesmo, algo agudo e que vai receber um tratamento e que vai ter cura. E para a gente finalizar, que orientação a gente poderia dar para a família, né, que está vivendo essa situação e para ajudar o seu ente querido? A primeira orientação, tanto para ajudar num quadro de depressão quanto numa ameaça de suicídio, é falar sobre isso, é enfrentar, né? E a partir desse enfrentamento buscar os profissionais adequados para que a ajuda aconteça o mais rápido possível. Para buscar ajuda de uma maneira adequada, né? Muitas vezes a família precisa ser tratada também. Caso de suicídio, por exemplo, né? É um luto muito atípico, muito diferente e que deixa marcas. Um suicídio impacta pelo menos 6 pessoas ao redor. São diversos sentimentos que vêm ao mesmo tempo. Inicialmente, na maioria das pessoas, é a culpa. Depois, muitas vezes, vem a raiva, vem a tristeza e muitos outros sentimentos. Então, é importante, né, sempre a gente fazer a parte preventiva, né, e também dar essa assistência para a família, para lidar com o problema, né, e nos casos onde tiver ocorrido alguma situação, também dar essa assistência para o luto, para a família poder elaborar esse luto. E se a gente pensar que o Centro de Valorização da Vida é um recurso que ele está disponível 24 horas. A gente fala bastante da família, mas às vezes é um amigo que percebe, né? Uma pessoa que estuda junto. Então, se a gente enfatizar isso, de a gente buscar esse tipo de ajuda, a informação, utilizar o Centro de Valorização da Vida, porque eles vão dar orientação tanto para a própria pessoa que está deprimida, como para a família, como para os amigos, o que fazer. Porque essa é a grande dificuldade. Às vezes eu identifico que eu tenho um amigo que está deprimido, mas o que eu posso fazer para ajudar? Né? E às vezes eu falo, poxa, mas eu não vou procurar um médico, eu não vou procurar um psicólogo, tenho dificuldade. Então acho que assim, esse é um caminho que ele está acessível a qualquer hora, a qualquer momento, e que eles vão, pelo treinamento que eles têm, conseguir avaliar de fazer o encaminhamento para o profissional. Eles têm essa competência e podem fazer essa escuta de uma maneira bastante adequada. Perfeito. Doutoras, eu quero agradecer por vocês aceitarem o nosso convite. Uhum. Acho que a gente vai conseguir levar bastante informação para quem está precisando, né? Nós é que agradecemos pela possibilidade de falar sobre esses 2 assuntos tão importantes. Obrigada. Obrigada a todos, eu quero agradecer. Eu acho que é sempre muito bom quando a gente pode ter esse canal de comunicação. E essa possibilidade, né, da gente fazer essa parceria. Você, como pessoa da mídia, e a gente, né, que aparentemente nós estamos atrás dos bastidores. E a gente poder trocar isso e as pessoas poderem acessar a informação. Então, muito obrigado mais uma vez
E o Momento Saúde fica por aqui. O tema que você sugeriu, você pode ver aqui no Momento Saúde. É só entrar na página da TV Câmara no Facebook e dar lá a sua sugestão, as suas perguntas. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Momento Saúde.